Bom, boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer a, a equipe da Unicamp, né, que está trabalhando nessas jornadas, né, especial ao Hudson e ao professor Rafael, mas também aos outros que participaram, né, que participam, né, a Graziele, o Reginaldo, o Lucas, Daniele, né, enfim, todos aqueles que estão participando desse projeto. Eu vou tentar ser o mais breve que eu conseguir dentro dessa temática, né, que eu propus. Eu vou tentar me apresentar rapidamente e depois já partir para esses autores, né? O Davi Kopenawa, Ailton Krenak, a Manuela Carneiro e o Viveiro de Castro, né? O título é uma sugestão, né, de pensamento, né, que a gente possa talvez pensar além da filosofia tradicional, né? Que traz determinados autores e que não trazem esses autores aqui, por exemplo, né? E também é uma tentativa da gente pensar a filosofia de outro jeito, né? Eu trabalho muito com a filosofia de Platão, e para Platão, na minha visão, né, filosofia é conhecer o mundo para poder alterar esse mundo, né? Então eu coloco aqui para vocês, né, e fico à disposição, caso vocês queiram depois mandar questões por e-mail. Tá aqui o meu blog, tá aqui meu canal no YouTube, e meus textos estão, alguns dos meus textos, né, estão no Academia Edu. Então eu vou tentar me apresentar rápido, né, para a gente poder conversar mais depois. Eu tô com fone aqui do lado, né, então se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, digita no chat para que eu possa olhar, tá? Fique à vontade para me interromper quando quiserem, tá? Então eu vim para Campinas em 1982, eu nasci em 79 em São Paulo, né, tenho 40 anos, eu vou fazer 41 dia 10 de novembro, e a gente viveu num lugar chamado Jardim Ieda, em Campinas, e depois a gente foi lá para o bairro Dom Pedro II. Eu, a partir da orientação da minha mãe, eu fiz vários cursos que a cidade oferecia, né? Fiz patrulheiros, eletricista, depois eu fiz cutuca, depois trabalhei como cadista e depois com ar-condicionado. E atualmente eu sou professor de filosofia e sociologia no ensino médio. Eu fui catequista de Crisma, e aí, por causa da catequese, que eu comecei a pensar em fazer filosofia. Porque eu queria discutir por que ensinar religião, né? E a questão do ecumenismo, né? A questão de como que as religiões podem se interagir, né? Na verdade, me parece hoje que não existe religião pura, né? Todas as religiões são misturas de várias religiões, né? A gente pode discutir isso com mais calma. Bom, fiz filosofia, entrei na Unicamp em 2005, eu fiz cursinho da moradia, né? Onde hoje eu também sou professor lá. E aí, no ano de 2009, eu comecei a trabalhar como secretário de um centro chamado CPA, Centro de Pensamento Antigo. E lá eu ajudei as pessoas desse grupo a organizar congressos e revistas. E eu conheci esse Hector Benoit, e eu comecei a estudar Platão por ele, né? Eu fiz mestrado em 2013, e aí junto com o mestrado eu fiz sociologia, e agora eu estou fazendo antropologia e eu entrei no doutorado na Faculdade de Educação, né? Bom, só rapidamente para vocês entenderem mais ou menos qual que é a minha concepção, o que eu entendo que Platão faz, né? Então, Platão conviveu com Sócrates e viveu com ele e viu que ele, condenado de injustiça pela cidade, a partir daí, junto com seus amigos e também com Sócrates, também com os amigos de Sócrates, perdão, o texto está errado, criou um lugar para pesquisar e depois modificar essa cidade, né? No mestrado eu estudei Platão, como Platão é lido na história da filosofia a partir do professor Hector Benoit.
em conjunto, procurei outros autores para poder fazer essa leitura, né? Junto no mestrado, cursei Sociologia e, a partir disso, eu procuro entender o lugar onde eu vivo, né? O Brasil, e também de onde eu vim. Sou descendente de africanos, portugueses, italianos e acho que também indígenas, né? E por isso também eu comecei a estudar música. Na verdade, talvez não seja por isso, né? Mas talvez por vontade da minha família, do meu pai, né? E aí, em 2009, eu comecei a participar de um grupo de samba na Unicamp. E aí, com esse grupo, a gente fez vários textos, estão aqui alguns deles, né? E aí, no último, eu fiz esse texto sobre os Racionais, para tentar, esse texto eu fiz sozinho, a fim de ajudar os alunos do cursinho a discutir as questões do disco Sobrevivendo no Inferno, né? O texto foi publicado na revista Humanitas, mas no meu blog, acho que em setembro ou agosto de 2019, está o texto lá quase completo. Mas se vocês quiserem, depois eu posso enviar para vocês o texto. Bom, a partir de 2017 eu comecei a estudar antropologia com mais dentro da academia, né, dentro da universidade, né? E aí, dos autores que eu estudei, eu selecionei esses 4, porque eu acho que eles ajudam a gente entender um pouco que situação a gente está vivendo, né, em relação aos povos indígenas e que coisas a gente pode fazer, né, que coisas a gente pode tentar fazer para poder se relacionar com esses povos, né. Lembrando que a gente teve foram diversos tipos de relações, né, que os povos indígenas tiveram com os povos europeus e depois com os povos africanos, né. Bom, eu optei por tentar ir direto às coisas que eu acho importante, né, dos autores e tentar sugerir para vocês coisas para vocês pesquisarem depois, estudarem depois, né. No blog, em agosto ou setembro do ano passado, e esse ano também, acho que em julho ou julho, eu coloquei lá algumas indicações sobre os povos indígenas, depois vocês podem consultar. Bom, a Manuela Carneira Cunha, ela é uma portuguesa, que ela veio para o Brasil estudar os povos indígenas, e ela deu aula na Unicamp um tempo e depois ela foi trabalhar na USP. Ela tem um vídeo, aliás, ela participa de uma série de vídeos onde ela discute principalmente a questão da história indígena e dos direitos dos povos indígenas. E nesse vídeo, chamado Intérpretes do Brasil, número 2, Saberes, por Manuela Carneiro da Cunha, ela diz uma coisa muito interessante para a gente poder ficar atento em relação aos povos indígenas, né? No vídeo Intérpretes do Brasil, feito por Manuela Carneiro Cunha, ela diz que a floresta brasileira não é fruto do acaso, mas resultado da interação dos povos indígenas com a natureza. Assim, é preciso reconhecer que os povos indígenas não só conhecem, mas produzem biodiversidade. Por isso, ela, defende que os povos indígenas possuem uma curiosidade epistêmica própria. Nos últimos anos, ela tem trabalhado para garantir o direito dos povos tradicionais. Eu selecionei aqui também uma outra coisa para poder ler. Não sei se vocês conseguem ver aqui o livro. Ela tem um livro que ela organizou, chama História dos Índios no Brasil. E ela fez alguns capítulos e ela fez a introdução. E ela cita aqui um texto de se não me engano, é um francês,
que fala como um indígena falou para os portugueses, para os franceses, perdão, em Pernambuco. Só para a gente poder pensar o quanto que as lideranças indígenas são muito safas, são muito espertas, né? Então ela cita aqui, estou aqui na página 15. Esse texto aqui está disponível, tá? No meu blog eu coloquei lá o link desse texto e vocês podem acessar. Página 15. Vi a chegada dos Pero portugueses. Os portugueses eram chamados de Pero pelos indígenas. Em Pernambuco e Potiu. E começaram eles, como vós, franceses, fazem agora. De início, os Pero não faziam senão traficar sem pretenderem fixar residência. A desculpa do comércio, né? Eles vieram aqui para comercializar com os povos. Mais tarde, disseram que nós devíamos acostumar a eles e que precisavam construir fortalezas para se defenderem e cidades para morarem conosco. Mais tarde, afirmaram que nem eles, nem os padres, podiam viver sem escravos para os servirem e por eles trabalharem. Vejam quanto que os padres aqui eram a favor da escravidão, né? Isso é uma coisa que a gente também pode discutir, o quanto que a vinda de Portugal para o Brasil contou com o apoio de uma igreja católica que distorcia as lições de Cristo, né? Bom, de novo, ó. Mais tarde afirmaram que nem eles, nem os pais poderiam viver sem escravos para os servirem e por eles trabalharem. Mas, não satisfeitos com os escravos capturados na guerra, quiseram também os filhos dos nossos e acabaram escravizando toda a nação. Assim aconteceu com os franceses. Isso aqui é a história do Brasil, né? É muito impressionante o quanto que esse indígena ele é preciso, sintético e ele sabe do que está acontecendo na sua redondeza, né? Bom, Manuela Carneiro da Cunha trabalha, como eu falei, né, com a história indígena e com atualmente ela trabalha, se não me engano, no Alto Rio Negro para tentar legitimar a produção do conhecimento dos povos indígenas, né? Vocês fiquem à vontade para procurar ela na internet. Ela tem muitos vídeos sobre os povos indígenas. Bom, Eduardo Viveiro de Castro, ele é um antropólogo que ele fez doutorado na Unicamp e aí ele foi trabalhar no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Eu separei aqui um artigo dele, né? Mas ele tem um outro artigo muito interessante onde ele tenta mostrar, se não me engano, é a Murta Morta, onde ele fala que, na verdade, quem estava ensinando as leis de Cristo para quem estava ensinando as leis de Cristo eram os indígenas e não os padres e não os portugueses, né? É um texto que tenta inverter esse processo de tentar de achar que os portugueses vieram para cá para ensinar a mensagem de Cristo, né? Muito interessante esse texto. Mas esse outro texto aqui, o Eduardo Viveiro de Castro tenta mostrar um pouco do que ele entende por perspectivismo ameríndio. É uma ideia que ele formulou junto com uma aluna dele, né? Tá no texto os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. Ele diz o seguinte: tipicamente os humanos, em condições normais, veem os humanos como os humanos.
exceto, né, esse povo que veio colonizar aqui o Brasil, que achavam que os indígenas não eram humanos, né? Fica aqui um parênteses. Tipicamente, os humanos, em condições normais, veem os humanos como os humanos, os animais como animais, e os espíritos, se os veem, como espíritos. Já os animais, predadores, e os espíritos veem os humanos como animais, de presa. Ao passo que os animais de presa veem os humanos como espíritos, ou como animais, predadores. Em suma, os animais são gente, ou se veem como pessoas. Tal concepção está quase sempre associada à ideia de que a forma manifesta de cada espécie é um mero envelope, uma roupa, a esconder uma forma interna humana, normalmente visível apenas aos olhos da própria espécie, ou de certos seres transespecíficos, como os xamãs. Isso aqui ele tenta mostrar como os povos indígenas, ou pelo menos alguns povos, talvez alguns xamãs, olham para tudo que os cerca, né? E aí ele entende que, assim como eu vejo, os homens veem os animais como presa, alguns animais também veem os humanos como presa. Um tigre, por exemplo, pode olhar para um humano e ver ele como uma presa, e não como um humano, né? Eu acho que essa concepção é interessante e talvez essa concepção esteja fundo dela, talvez seja o fato de que, e aí depois eu vou me referenciar ao Davi Copenaua, talvez diferente do que para Charles Darwin, que acha que o corpo é o mesmo, né? Então o corpo humano é uma evolução de um outro corpo, que seria o corpo do macaco, que é uma evolução de outro corpo. Talvez para os povos indígenas não é o corpo que muda, mas talvez o espírito que muda. Espírito que, e aí também talvez uma concepção de espírito não unitária, né, mas são espíritos compostos que se compõem para formar ou um humano, ou uma árvore, ou um bicho, ou uma galinha, ou um rato, ou um leão. Parece que essa ideia aqui, que está por trás dessa ideia, seja essa outra ideia de espírito, ou centelha de vida, né, como preferirem. Bom, um outro pensador que eu acho que vale a pena a gente se referenciar a ele, chama Davi Compenau. Davi Compenau é um xamã, é uma liderança indígena do norte da Amazonas. Está aqui o texto para vocês baixarem, né? Ele foi disponibilizado por esse laboratório, né? Laboratório de Sensibilidades. Ele é um texto longo, texto difícil de ser lido, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente ler. Rapidamente, uma coisa. Eu acho que eu pulei. Ixi, eu não coloquei o Ailton Krenak, né? Depois eu falo dele. Vou falar aqui rapidamente do Davi Kopenawa, depois eu falo do Krenak. Bom, Davi Kopenawa, em 1989, pede para o antropólogo francês Bruce Albert para escrever um recado aos brancos. O recado é um longo e extenso texto, durou mais de 10 anos, né, que esse antropólogo gravou aquilo que o Davi Kopenawa falou na língua Yanomami. Esse Davi Kopenawa, esse Bruce Alberto, não deu essa gravação aqui para o Brasil, né? Ele está com essa gravação lá na França, né? E ele escreveu o texto em francês e depois
O texto foi traduzido em português. Bom, o Davi conta a sua história. Ele nasceu numa tribo Yanomami, no norte do Amazonas, fronteira do Brasil com a Venezuela. Nessa época, por volta de 1960, havia uma missão norte-americana evangélica, que de evangélico talvez tenha só talvez a vontade de ir para outros lugares, né? Mas que, na verdade, me parece que a questão aqui é o interesse pelas terras, né? E me parece também, talvez tenha uma relação com o governo norte-americano, né? Os missionários ensinaram ao Davi e ao seu povo o português, e a partir das histórias bíblicas. Porém, nem sempre esses missionários faziam o que pregavam. Uma vez, uma criança Yanomami quebrou o telhado de um missionário ao subir nele para pegar uma flecha. O missionário bateu na criança. Quando o pai adotivo do Davi viu aquilo, se enfureceu e expulsou o missionário da região. Essa experiência marcou profundamente Davi, que não conseguia entender por que sua família morria com contato com aqueles pregadores. Nesse meio tempo, Davi pega a tuberculose e fica um ano no hospital de Manaus para se curar. Bom, aqui eu coloquei alguns trechos do Davi falando sobre a experiência dele enquanto indígena, né? Vocês pretendem que Teose, né, que é Jeová, né, o Deus, né, cuida de nós. Vocês nos deram o nome dele e no final são vocês que nos fazem morrer. Para não queremos mais escutar suas palavras. Teose não afastou o mal para longe de nós. Ao contrário, deixou-nos ser devorados pela epidemia de vocês. Na década de 70, devido à construção da Transamazônica, rodovia que corta a região, Davi começa a trabalhar na FUNAI, ajudando a comunicação com outros povos indígenas, uma vez que ele entende o português. Ele era ajudante de cozinheiro do posto, rachava a lenha, acendia o fogo e ia buscar água no rio. Punha a carne de caça para assar, lavava os pratos e os talheres e as panelas. Ainda pescava e caçava. Eu tinha muito trabalho mesmo, e não tinha tempo para a preguiça. Apesar disso, eu gostava de viver junto com os brancos e de realizar as tarefas de que me incumbiam. Eu tinha acabado de ficar adolescente e com eles eu aprendia muitas coisas. Tinha muita vontade de conhecer melhor e imitá-los. Só mais essa página, depois eu abro para vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, e enquanto isso eu vou localizando aquilo que eu recortei do Ailton Krenak. Tá? Nossa língua é aquela com a qual ele, o Mama, que é o Deus fundador deles, né, nos ensinou a nomear as coisas. Foi ele que nos deu a conhecer as bananas, a mandioca e todo o alimento de nossas fossas, bem como todos os frutos das árvores da floresta. Por isso queremos proteger a terra em que vivemos. O Mama a criou e deu a nós, para que vivêssemos nela. Mas os brancos se empenham em devastá-la. E, se não a defendermos, morreremos com ela. Assim é, sem o trabalho dos xamãs, voltaria ao caos depressa. A chuva e a escuridão, a raiva dos trovões, dos raios e do vendaval não cessariam nunca. Só os chapiri podem protegê-la e fortalecê-la. Por isso seguimos as pegadas de nossos ancestrais, virando espíritos com a Yacoana. Na nossa de rodapé 150, perdão, 15, o pó dessa Yacoana é fabricado a partir da resina tirada da parte interna de uma casca de árvore que contém um poderoso alucinógeno, alcaloide alucinógeno.
adimetitriptamina. Bom, quem fala isso não é o Davi, né? É o Bruce Alberto, né? Que faz essa nota, tá? Isso deixa os chaperis felizes e assim eles continuam cuidando de nós. Os brancos não sabem nada dessas coisas. Se contentam em pensar que nós. Só um minutinho. Se contentam a pensar que nós que somos mais ignorantes do que eles, apenas porque sabem fabricar máquinas, papel e gravadoras. Eu vou procurar aqui a citação que eu queria mostrar para vocês do Ailton Krenak, mas se vocês quiserem fazer perguntas. Ele fica se debatendo entre, tipo, basicamente sobre a realidade dos homens brancos que vieram colonizar e sobre a sua própria cultura, não é? Seria isso? Desculpa, Eduardo, eu tava sem fone de ouvido aqui, você pode repetir? Ele, pô, sim, ele fica debatendo entre a cultura do homem branco, que ele tá ali se apaixonando, e sua própria cultura. Ele fica, tipo, entre essas duas fases, né? Não, mais ou menos, né? Na verdade, é um texto longo, né? Que ele, ele tenta explicar por que ele está fazendo esse texto, né? Então, ele conta a vida dele a partir mais ou menos dessa descrição, e ele diz como que ele se torna xamã, e aí isso tem vários motivos, né? Tanto para poder explicar para as pessoas que é um xamã, né? Tanto para poder deixar para as novas gerações o que é um xamã, e por que isso é importante? Porque é a partir de ser xamã que ele conduz o lugar onde ele vive, né? E o xamã tem um processo na sociedade dele, né, fundamental em relação entre o mundo espiritual e o mundo, esse mundo mais ordinário que a gente vive, né? Então para ele, se o xamã não trabalha, não atua, esse mundo vira o caos e aí eles vão sofrer, né? Eles vão morrer. E a floresta os homens na floresta vão deixar de existir. Entende? Sim, sim, entendi. É que ele fica, dá pra perceber que é uma dualidade de dois questionamentos, dois pensamentos dele mesmo, entre as duas sociedades, entre aspas. Na verdade, a vida dele meio que empurrou ele para poder conhecer a sociedade que estava procurando uma certa. Então, ele conhece primeiro dois tipos de sociedade, né? Os missionários, né? E depois a sociedade da FUNAI que tenta se aproximar dele para poder construir uma rodovia, né? E aí ele tenta escrever um pouco como que acontece essa relação, né? E, e aí depois ele se posiciona, né? E aí ele tem um papel importante. Ah, sim, deu para entender. Super bem. Obrigada. Imagina. Falar rapidamente aqui do Ailton Krenak, e depois, se vocês quiserem fazer outras perguntas,
Então, o Ayrton Krenak, ele é uma liderança indígena bastante importante, né? Eu diria, talvez, que hoje em dia ele é a liderança mais importante. Junto com o outro, tem muitas outras lideranças, né? Ele não está sozinho nisso, né? Mas ele talvez é o que mais seja chamado pelas universidades e é muito impressionante, assim, eu assisti várias palestras dele e eu tive a oportunidade de assistir um ao vivo. E é essa ao vivo que eu vou me referir aqui, que é quando ele esteve aqui na Unicamp, em 2019, na abertura do terceiro simpósio internacional Repensando os Mitos Contemporâneos, que foi feito pelo Instituto de Artes. E no minuto 31, ele fala que a arte, a dança e o canto do povo indígena suspende o céu. Né? Quando dançamos, chamamos nossos antepassados para estar conosco. Então, o que é suspender o céu? Quando começa a chover muito, muito trovejada, algumas comunidades indígenas falam que o céu está caindo. Então é preciso suspender o céu para que os humanos possam ter um espaço para poder sobreviver. No minuto 49, ele fala que vivemos num tempo de guerra de narrativas, por isso é preciso ouvir e criticar as histórias e os mitos que nos contam. Um deles é que as fronteiras são naturais. Para ele, não deve haver fronteiras e um dos papéis da arte é acabar com as fronteiras. Outro mito contado ao Lévi-Strauss é que os indígenas foram extintos. Lévi-Strauss é um importante antropólogo, né? O Viveiro de Castro trabalha bastante com Lévi-Strauss, mas a Manuela também, né? E eu aproveitei aqui eu entrei no blog, né? Esse blog aqui, essa atividade aqui, essa aula eu postei dia 20 de agosto de 2019. E aí aqui eu coloco várias coisas aqui está o livro, né, que eu falei. Esse livro que eu li um trecho, né? É sobre a história dos indígenas no Brasil. E aí tem algumas indicações aqui para vocês. Bom, a aula tem a pretensão de ajudar vocês a procurarem essa comunicação, né? Porque é impossível entender a história do Brasil sem conhecer as histórias dos povos indígenas, né? E faz parte do processo colonial europeu de silenciar essa história, né? Mas se a gente não resgatar ela, né, a gente talvez vai reproduzir esse projeto colonial, né? E talvez acho que esse é o maior risco que a gente corre, né? Que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não reproduzir lá. Aqueles que quiserem, né? Quem quiser reproduzir, reproduz, né? E, e aí a história vai começar a ser outra, né? Eu acho que hoje os povos indígenas estão muito mais atentos e também não quer dizer que no passado eles não estivessem atentos, né? Mas eles estão bastante atentos a como nós, né, descendentes de portugueses, se aproximamos deles, né? Não sei se eu já fui claro em tudo que eu quis dizer, não sei se foi rápido. Quando eu acabo de comer aqui, minha voz não fica muito boa, né? Não sei se vocês entenderam. Então, sou eu que estou falando, André. Eu gostei muito da sua apresentação. Foi muito legal conhecer todos esses nomes e ver como você usou os textos, assim. E pensando
né, para vestibulando, na questão do cursinho, eu acho muito importante ter essas, além da filosofia, né, principalmente pensar o que está sendo pensado no Brasil, principalmente por esses grupos marginalizados, né, e, nossa, eu achei muito bacana uh, os trechos que você escolheu, né, porque é, é muito, muito, muito difícil a gente ter contato com isso no cotidiano, assim. E pensando na questão do vestibular também, as chances de ter abordar assuntos, esse tipo de assunto, né, que não é tratado como a norma, é sempre visto como um extra, né? Se tiver falando alguma coisa sobre filosofia que não seja vinda da Europa, em qualquer texto, qualquer livro didático, sempre vai ser como curiosidade e nunca como uma produção válida de pensamento. Eu gostei muito, muito, muito e nossa, eu vou entrar no seu blog e ver todas as outras referências que você postou, porque eu achei muito massa. Eu queria mais comentar mesmo. E eu acho que as outras perguntas que eu tenho são meio fora do escopo que a gente está tentando delimitar aqui. Eu posso te mandar por e-mail depois, qualquer coisa. Mas muito obrigada pela apresentação, pelos slides. Foi demais. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode abrir o microfone. No começo eu te achei muito modesto de achar que eu não gostaria de filosofia depois que te conhecesse, mas a sua aula foi muito boa mesmo, tipo, quase uma das melhores que eu já vi, tipo, ou a melhor que eu já vi, sei lá, nunca vi muitas aulas assim. E é muito bom a gente entender um pouco de filosofia brasileira, né, querendo ou não, da gente entender coisas da nossa própria cultura, não é tipo, a gente sempre vê coisas de fora, né? É estranho, a gente só estuda coisas de fora. Muito raro a gente escutar coisas de dentro. Eu acho que eu nunca escutei coisas tipo de filósofos brasileiros que tratam o indígena com tanto amor e carinho, que são indígenas também. Eduardo, é todo um processo, né, de apagamento, né. Eu faço essa brincadeira, né, de filosofia, porque na verdade a gente não consegue não estudar filosofia, né, porque filosofia está em tudo. E talvez a gente não conheça por esse nome, né, mas a gramática que a gente estuda tem uma filosofia por trás. A medicina, o conhecimento do corpo, tem uma filosofia por trás. A física tem uma filosofia por trás. O modo como os povos indígenas produzem floresta tem uma filosofia por trás. Então, é impossível a gente viver. Você pode não falar que é filosofia, né? Mas você pode fazer filosofia. Né? O que eu acho que talvez aconteça com os povos indígenas é que eles fazem filosofia, fazem, produzem conhecimento, mas não com da maneira como a gente coloca, né? Eu queria mostrar para vocês aqui, falei que eu tinha postado lá em 2019, né? Eu postei lá um estudo, uma aula inicial, e agora no ano de 2020 eu atualizei essa aula, está aqui no dia 13 de maio de 2020, fiz uma discussão aqui com os povos com o Estado moderno, né? Eu coloquei aqui uma coisa que eu acho que é muito importante hoje em dia, que é o fato de que muitos povos indígenas estão encontrando um caminho para poder falar eles mesmos do modo como eles vivem, sem depender da mediação de um antropólogo ou de um filósofo ou de qualquer pessoa que queira falar em nome deles, né? Isso acho que é uma coisa bastante
importante, bastante significativa, né? Tem essa rádio que chama Rádio Iandê, que é uma rádio que está em Brasília e ela produz vídeos, programas com os indígenas, para os indígenas e para as pessoas em geral. Em abril eles fizeram várias lives, né? Eu assisti algumas delas, né? Eu coloquei aqui algumas indicações de algumas. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que reconhecer, primeiro, né, esse processo de apagamento, né? Porque a gente tem que entender que a comunicação ela é muito difícil de acontecer, né? E um primeiro obstáculo é a língua, né? O Estado português proibiu a língua Nhangatu de ser difundida, né? Que é uma língua que corria aqui, era uma mistura entre português, tupi, que circulava aqui no Sudeste, né? Então, isso faz com que a gente não consiga se comunicar livremente, né? Precisa, de fato, dos antropólogos, né? Para poder fazer uma comunicação, né? Mas os povos indígenas estão aprendendo português há muito tempo, né? E aí a gente está conseguindo alguns canais de comunicação, né? Daniel Munduruku também é uma figura importante, né? Ele está fazendo aqui, ele fez ou fazia pós-doc aqui na Unicamp, né? Ele também é um comunicador bastante impressionante, né? Mas o Ailton Krenak, eu acho que se alguém quiser um começo, né, sugerir, né, procura o Ailton Krenak e a Manuela Carneiro, né, que eles são muito didáticos, muito simples, né, no modo de falar, ao mesmo tempo profundos, né. Essa tese aqui do Gerson Paniwá também, aqueles que quiserem discutir educação, ele tem uma tese sobre educação indígena, muito boa, né? Eu li e fiz um resumo aqui, né, que eu postei. Esse povo aqui, Paité, Sutuxê, eles estão criando uma universidade indígena em conjunto com a Unicamp, é uma coisa muito interessante. Enfim, tá aqui algumas coisas para vocês começarem, aqueles que não começaram ainda, né, a estudar os povos indígenas, poderem estudar. Que livro que você está lendo agora, Eduardo? Tô lendo Sobrevivendo ao Inferno, do Racionais. Ah, tá. Legal. Eu acabei de ler, eu acabei ontem os sermões do Padre Antônio Vieira. Gostei muito do último sermão. Peguei uma edição bem boa, assim, mas com o cara que escreveu as notas de rodapé, faltou umas aulas de catecismo. Mas, assim, uma edição muito boa. Os últimos sermões são o do Bom Ladrão, né? Que tá nessa edição e eu gostei bastante. E aí, agora eu tô lendo os Racionais. E o Mundo de Sofia, né? Legal. Eu coloquei aqui a minha página no blog que eu escrevi pensando no vestibular, né? Para dia 1º de outubro de 2019.
que eu sugeriria para vocês é assistir os vídeos que me lembro quem organizou, mas tem um vídeo desse cara aqui, Mário Medeiros. Por quê? Porque esse Mário, ele é um professor de sociologia da Unicamp que estuda a literatura negra em São Paulo. E provavelmente ele que vai fazer as questões sobre os racionais. Tem ele e tem uma outra professora no IEL que trabalha com os racionais. Então, você localizando qual a temática desses pesquisadores te ajudam a se preparar para o exame, né? Porque eles vão preparar questões a partir do que eles estão estudando, né? E geralmente é assim que são feitas as questões da Unicamp, né? Coloca lá, Sobre Mário... filosofia, Oi. sobre filosofia, tipo, quem faz as questões por lá, geralmente? Olha, quem faz normalmente, imagino, né? Que a gente não tem como saber exatamente. Quando eu pego uma questão, eu vejo que área que é essa questão, eu imagino quem faz, né? Quem normalmente faz as questões de filosofia antiga é o Lucas Angione, né? Que meu professor, que me orientou no mestrado, ele não se dedica a essas coisas, né? Outro que deve ser a Yara, deve preparar, o Enéas também deve preparar algumas questões. E aí, quer ver, por exemplo, deve cair uma questão sobre feminismo. A Yara tem trabalhado com feminismo, né? O Rafael até pode ajudar melhor a gente nesse aspecto, né? Em filosofia se costuma trabalhar muito com a questão epistemológica, a questão da filosofia da ciência. São os temas que mais caem, me parece, né? Não sei se o Reginaldo, o Rafael concorda se eles fizeram essa leitura e concordam comigo, mas me parece que a questão na filosofia, nas questões de filosofia, eles têm um grande número de questões que vão para o lado da epistemologia, que talvez seja a área que talvez diferencie filosofia de outras áreas, né? Ah, essa ideia é bem legal, né? De entender o que o pesquisador pensa. Posso te falar a verdade, eu sou bem ruim nas questões de filosofia, não sei, filosofia medieval e Egito, essas coisas, né? Grécia, sou bem ruinzinha, mas vamos lá, né? Vamos tentar entender a cabeça desses filósofos e tal. E eu nunca li nada sobre Racionais, nem ouvi música, assim. Eu acho que eu escutei uma música, que é aquela do Carandiru. Tá. Quantos anos você tem, Eduardo? Desculpa. Então, gente, eu tô discutindo isso agora. Eu tenho 17 anos. Falta 2 meses pra me fazer 18. Infelizmente, meu aniversário é um dia antes da prova da Unicamp. Então, felizmente, né? Você vai comemorar seu aniversário fazendo a prova. Ah, Os Racionais, ele teve um impacto muito grande nas periferias de Campinas e São Paulo, né? As periferias em geral daqui dessa região, né? Na década de 90, começo dos anos 2000. Eu tenho a impressão que depois ele ficou menos, o impacto deles foi menor, eu acho. Tenho a impressão. E aí talvez outros estilos, né? Talvez o funk, né? Talvez o pop tenha, tenha assumido o lugar dos Racionais nesse processo, né? Bom, eu acho que vale a pena escutar o disco inteiro, né? Com cuidado, né? É um disco bastante forte, né?
eu comentei algumas coisas, né? Vocês depois podem ler com mais calma, né? Mas eu diria primeiro que, aliás, quem diz isso não sou eu, né? É um cara chamado Aquan. Ele diz que o disco é uma cerimônia evangélica, né? É um culto evangélico, né? Que, inclusive com morte, inclusive com momentos, com pessoas vivenciando a morte ou estando bem próximo da morte ou quase ou já do outro lado da vida, né? E com uma referencial bastante grande, tanto do mundo evangélico, quanto também um pouco, eu diria um pouco, não muito, talvez, do candomblé e da Umbanda, né? E com questões da periferia, né? Que eram mais ou menos senso comum, né? Quando você vai ouvir outros grupos de rap do período, e eu ouvi porque eu vivi essa época, né? Então, os temas são mais ou menos parecidos, né? Não são muito diferentes, né? O que eu acho que talvez o Racionais tenha uma coisa particular, né? Eles têm uma presença de palco muito grande, muito impressionante. Eles têm uma um, um show, um espetáculo que eles conseguiram viajar pela região inteira, né, com esse espetáculo. Eu fui a alguns shows dele, né? Fui num show dele, né? Deles, né? E, e eles também eles alternam o cantor, que é uma coisa pode parecer que ela não tem grande importância, mas quando você ouve um cantor só, você cansa um pouco do cantor, do ritmo, né? E quando você alterna essa condução, você fica mais, você muda de estado, né? Uma coisa bastante impactante, né? Acho bastante importante na condução de uma carreira musical, né? Eu fico pensando assim, eu nunca escutei Racionais, eu sou bem fã de MPB, principalmente Legião, Cássia Eller e tal. Até ensinei o meu priminho de 9 meses a gostar de uma música da Legião, né? Eu sou muito fã deles. E eu acho que essa pegada da quebrada e tal, porque o Mano Brown, ele nunca saiu, né, basicamente da quebrada dele. E ele nunca. E a quebrada, ele é basicamente assim, um negócio. Tipo, os caras acreditam muito em Deus e eles são muito apegados e tal. Tem aquele negócio de relação com a mãe e tal. Eles sempre dão muita voz para sua mãe, sempre preservam isso. E, tipo, eu percebo isso por questões que, tipo, às vezes você tá vendo um cara que ele tá, tipo, no meio do tráfico e você vê ao mesmo tempo ele com um terço, assim, no pescoço, que diz que é a proteção dele, né? O que tá ali é a proteção dele. E sempre tá ali falando assim, não, graças a Deus eu tô vivo e tal. E sempre nesse intuito, né? Eu acho bem legal. E eu tô de coração aberto para ler Racionais. E vamos ver, né, o que vai sair daqui. Eu comprei o livro, então eu vou ler o livro mesmo. E já escutei aquela do Carandiru que me tocou bastante, então é a que mais me tocou até hoje de ler, assim, me arrepiei inteira quando li. E a minha gatinha tá dizendo oi, ela tá aqui brincando com a tela do celular, porque meu notebook não ligou hoje. País é esse? Que país é? Tô brincando aqui com o cavaquinho em relação à música do Legião Urbana, né? Que país é esse? É, a música do Carandiru é uma música muito impressionante, né? Ela na verdade, o Mano Brown pegou a letra de um
poeta, né, não lembro, Joacir, acho que é o nome do rapaz, né, que depois escreveu um livro, né, sobre esse episódio, né, e é uma das coisas que o Mário faz questão de enfatizar, né, o fato de que essa música do Racionais, ela é um documento de memória, né. Por quê? Porque os, os governadores, os prefeitos fizeram questão de apagar essa memória, né? Então, o que eles apagaram da memória? Eles destruíram o Carandiru, né? Justamente para que essa memória daquilo que aconteceu não possa se perpetuar, né? Então, eles essa música, entre outras coisas, né? E aí entre essas outras coisas eu tenho trabalhado com algumas concepções de música, né? Aproximando também dos mitos, né? Que os povos indígenas é uma coisa complicada. Eu não sei se eu consigo explicar, né? Que o Levi-Strauss fala que os mitos, não só os povos indígenas pensam os mitos, mas os mitos pensam os povos indígenas, né? Como se as histórias tivessem vida própria, né? Eu gosto bastante dessa ideia, né? Não sei se eu consigo falar para vocês o quanto que ela é forte, né? Mas é como assim, os homens pensam, talvez a questão tem a questão do Marx, né? Os homens, não sei se o Reginaldo me ajuda, né? Os homens pensam a história, mas não do jeito que eles querem, né? Acho que é mais ou menos essa ideia de que a história também pensa os homens, né? Eu tinha para os meus alunos, eu tinha preparado algumas músicas dos Racionais para tocar no violão ou no cavaco, né? Mas eu confesso que eu tô destreinado, né? Eu preciso lembrar, né? Na verdade, né? Faroeste Caboclo, Tempo Perdido, Malandragem, né? São músicas que eu conheço um pouco, que eu não sei se eu consigo tocar. Mas quanto tempo a gente tem, gente? Então, a gente não tem mais aula hoje, assim. A gente tem o tempo livre. É mais ou menos assim, né? Acho. Tempo perdido, acho que. Como que você interpreta a música, Eduarda? O que você pensa, assim? Eu acho
ao mesmo tempo, tipo, dá pra gente escutar essa música na beira de uma praia, pensando, dá vontade até de chorar. Mas eu fico refletindo toda vez que eu escuto a música, é um recado pra uma criança, sabe? Tipo, como pais e filho, que ele canta portas e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Sempre, Renato Russo sempre relata alguma coisa pra uma criança, ele sempre conta história pra alguém. Pode crer, eu também gosto de pensar nessa ideia, assim, de tentar procurar a história por trás, né? E tem um amigo meu, por exemplo, que não gosta do Legião Urbana, que ele fala que Legião Urbana parece música para adolescente, né? É Esse cara merece uma. um processo. Mas eu acho que talvez ele tenha razão, né? Talvez algumas músicas sejam. E ele falou no sentido de pejorativo da adolescência, né? Mas eu acho que a gente pode pensar no sentido de positivo da adolescência, né? Como um momento de descoberta, né? E eu acho que o Renato Russo vive, né, muitos momentos de descoberta, né? E aí ele coloca essas descobertas nas músicas, né? Eu acho que isso para mim é um jeito de eu pensar nele, né? E eu tendo a concordar com você, a questão da melancolia por trás da música, ela é muito forte, né? Porque muitas músicas a gente tem vontade de chorar mesmo, né? Pais e Filhos, por exemplo, é uma delas, né? Que tem um caráter bastante melancólico, né, por trás, né? Mas e Tempo Perdido, É né? encontrar, sim, contrário do Cazuza, né? A Cássia também, ela tem uma ideia mais ou menos de tipo melancolia, mas ao mesmo tempo contando a história da sua vida, igual o Renato Russo, mas o Cazuza ele já tá ali mais no ânimo, mesmo que ele tá ali se reinventando. O Renato Russo também, ele compõe as músicas dele, parece que ele tá se reinventando cada música que ele canta, né? E tem fases altas, baixas, músicas mais tristes são quando ele tava com depressão e assim vai indo. Mas assim, uma das músicas que eu mais gosto de samba, que minha mãe gosta muito de Raça Negra. Minha mãe me ensinou desde pequena que eu deveria gostar de muitas músicas assim. Meu avô gosta muito de sertanejo. E eu lembro da minha infância, uma vez a gente estava num bar, numa uma mesinha assim, a gente todo mundo cantando o Trem das 11 assim. E Trem das 11 sempre vai ter uma marca muito grande assim para mim, como Alcione, é, tem uma outra música que meu avô gosta muito, assim, são músicas que marcam muito. E eu gosto muito de música por causa disso, que as músicas marcam e marcam a sua história, você carrega para sempre. E às vezes ela conta uma parte da sua história. Tipo, são bem legais. Posso tentar aqui a Trem das 11. Não posso ficar mais um minuto com você. Não pode ser. Já sabia. Se perder esse trem, todas as horas. Não, a quarentena tá demais, né? Ah, não aguento mais ficar em casa, não. Quero visitar os museus de Campinas. Se vocês não visitaram, vão visitar, porque é ótimo. Campinas é lindo. Não queria me mudar de Campinas, mas eu acho que vai ser bem.
bem perigoso mudar. Mas tudo em Campinas é perfeito. Meu rango ficou pronto. Peraí, gente. Assim, é que na teoria a gente já deu horário. Era até às 8h30, né? Mas como que eu vou Se, parar a música? se você quiser interromper a gravação, Graziano, que aí a gente Pode fica ser, aqui. daí Quem pode quiser ser então, eu vou parar aqui.